Muito boa noite aos amigos e amigas, fãs de Elvis Presley. A partir de hoje, todos os sábados, às 8 horas da noite, eu e você vamos ler juntos este livro. Este é o segundo livro sobre Elvis, do biógrafo Albert Goldman. Seu primeiro livro é de 1981 e este, As Últimas 24 Horas de Elvis, de 1991, tem como objetivo jogar luz naquele que foi o último capítulo da vida de Elvis. Albert Goldman é mais conhecido por sua biografia de Lenny Bruce. O livro ainda rendeu o filme Lenny, com Dustin Hoffman no papel principal. O Sr. Goldman lecionou por 23 anos nas principais faculdades da cidade de Nova York, começando na Columbia General Studies, onde ocupou o posto de professor associado adjunto de inglês e literatura comparada. Albert Goldman também foi crítico de música e, entre outras publicações, para a revista Life. Ele morreu em 1994, aos 66 anos de idade. Além de Elvis e Lenny, ele também escreveu uma biografia sobre John Lennon e, quando morreu, deixou inacabada uma biografia do líder da banda Doors, Jim Morrison. Para este livro, o qual vamos acompanhar todos os sábados, ele tece um agradecimento especial à sua principal fonte, David Stanley. Diz Goldman: é um prazer reconhecer as contribuições feitas a este livro pelas minhas principais fontes. Acima de tudo, a David Stanley, cujo conhecimento íntimo de Elvis e seu círculo foi a base para toda a empreitada. David se expôs ao antagonismo dos lealistas de Elvis e dos fãs. Seu testemunho tornou possível escrever com confiança o último capítulo de uma vida cujo fim sempre foi repleto de mistério. Além disso, ele ilustrou o valor prático de tal testemunho, apresentando-o aos jovens de todo o país como o melhor exemplo do que as drogas podem fazer, até mesmo para os homens mais bem-sucedidos. Bem, agora que você conhece um pouco mais sobre o autor, vamos conhecer um pouco mais sobre a sua principal fonte, David Stanley. David Stanley é o mais novo dos 3 filhos do sargento Bill Stanley, ex-esposo de Dee Stanley, a mulher que casou com o pai de Elvis, Vernon Presley, em 1960, apenas 2 anos depois da morte da mãe do cantor, Gladys Presley, o que não deixou Elvis nada contente. Na foto deste livro, podemos observar o sargento Bill, ex-marido de Dee Presley. Ao centro, o nosso homem, David Stanley, a fonte principal de Goldman para o livro. Vernon e Dee se casaram em Huntsville, Alabama, na casa de Richard Neal, em 3 de julho de 1960. Foi um pequeno enlace e a recepção descrita pela imprensa como repentina e secreta, embora ele tenha telefonado naquela noite para oferecer seus parabéns, Elvis permaneceu em Memphis. Sua desculpa para não comparecer foi que sua presença teria causado alvoroço à cerimônia,
mas foi tacitamente entendido que ele queria se abster porque sentiu que sua presença teria sido emocionalmente embaraçosa. Aqui fotos de Vernon Presley e de Stanley casando sem a presença de Elvis e, segundo a imprensa, de forma repentina e secreta. Graceland foi a personificação do mundo de Elvis Presley. E praticamente ali, tudo e todos, de alguma maneira, giravam em torno de sua existência. Para Elvis, para sua família e seus amigos, era muito mais do que uma simples propriedade. Graceland era símbolo vivo de segurança, privacidade, poder, riqueza e modo de vida. Graceland era uma fatia grande da recompensa de Elvis. Quando Elvis deu baixa no exército em 1960, ele retorna para Memphis e para sua adorada casa Graceland. Ali também está Vernon Presley, seu pai, com sua nova família, de Presley agora, de Stanley de Presley, e os 3 garotos, os 3 garotinhos do seu primeiro casamento. Qual foi a influência de Elvis nos filhos de Dee e Stanley? Bem, os meninos cresceram, se tornaram homens no convívio com o rei do rock. Nesta primeira foto, os meninos ainda na França, mas aqui, já em frente a Graceland, com o pai de Elvis, Vernon. Nessa outra foto, já maiores, dentro de Graceland. Nesta outra foto, os brinquedinhos que Elvis fornecia aos meninos. Acompanhando no casamento de Elvis, aqui prestigiando o novo membro da família, a pequena, o bebê, Lisa Marie, a filha do rei. Aqui os garotos, Vernon, Dee Presley e os meninos na volta de Elvis aos palcos no Hotel International em 1969. Aqui os rapazes ao lado de Elvis, Billy, Rick e David Stanley. David Stanley auxiliando o Elvis quando ele se despedia de seus fãs em mais um show terminado. David Stanley, o homem que trouxe todos os detalhes para o biógrafo Albert Goldman. Ok, está mais do que provado que os garotos tiveram proximidade com Elvis. Como David Stanley é a fonte de Albert Goldman para o livro, para este livro que vamos ler todos os sábados, vamos saber um pouco mais sobre David Stanley. David Stanley, o mais novo, parecia-se com o pai na aparência e também no temperamento. Cada família, classe ou grupo de garotos precisa de uma criança problema, um rebelde ou ovelha negra. Aquele indivíduo que vira à esquerda apenas por diversão, quando todos estão virando à direita. Bem, esse é David. Nas palavras de sua mãe, David é enorme, sempre foi grande, assim como seu pai. Por causa do seu porte, as pessoas sempre estão tentando testá-lo. É tudo o que precisam fazer, porque ele é pavio curto. Na maioria das vezes, ele é alguém gentil, mas pode ficar com raiva e violento às vezes. Você tem que ficar esperto com David, ou com David, você ficará esperto de uma forma ou de outra. David adora uma boa briga. Ele era arrogante, brincalhão, bonito, autoconfiante, passional e arruaceiro.
Ele saiu da escola depois de topar com um professor encrenqueiro que uma vez o agrediu. Depois ele mesmo deu uns tapas em alguns professores, o que o fez o candidato perfeito para a escola militar. Dee e Vernon tentaram a academia militar de Castle Rites, em Nashville, mas não funcionou. David não gostava de se submeter à autoridade. Observa seu irmão Rick. Ele simplesmente não curtiu. Elvis aprenderia a usar essa característica em David, a cultivá-la e deixar David orgulhoso disso. Para David, sua agressividade e selvageria não eram oriundos de delinquência juvenil ou de distúrbios psicológicos. Estavam mais ligados ao individualismo exacerbado que espelhou no próprio Elvis. Elvis adorava a energia de David, seu humor, sua ambição compulsiva e sua vontade de ser diferente e arriscar. Ele encorajou essas qualidades em David, assim como incutiu nele uma profunda curiosidade para experimentar a vida e todas as suas variadas oscilações de humor e destemperamento. Mamãe não tinha muita influência sobre mim, diz ele. Ela simplesmente não tinha persuasão. Elvis tinha o controle total. Bem, agora que você sabe bastante, ou o suficiente, sobre Albert Goldman, o autor, o biógrafo, e a sua principal fonte, David Stanley, eu deixo, para terminar o vídeo, a introdução, a primeiríssima página do livro. Quando você abre a capa, a morte de um rei. A morte de um rei. Ginger, que teve uma noite conturbada, mal dormida, desperta mais uma vez depois das 9. Ela percebe algo estranho. Normalmente, a esta altura, Elvis está grogue e apenas assente com a cabeça. Mas Elvis não está apenas alerta, ele parece extremamente inquieto. Ele está deitado ao seu lado na cama de pijama e lendo um livro sobre energia psíquica. Ginger atribui sua ansiedade à próxima turnê. De repente, Elvis se levanta. Olhando para Ginger, ele diz: "Preciosa, eu vou ler um pouco no banheiro." "Tudo bem," ela suspira, "mas não vá adormecer." Ele sorri. "Não se preocupe, eu não vou." A próxima vez que Ginger desperta é às 2 da tarde. O lugar de Elvis, no lado da cama, o mais próximo da porta, ainda está vazio, mas a lâmpada de leitura está acesa. Depois de fazer alguns telefonemas, Ginger se levanta sem saber onde Elvis está. Ela bate à porta do banheiro, não recebendo resposta, ela bate novamente e outra vez. "Elvis, Elvis." Relutante, ela finalmente abre um pouquinho a porta e espia dentro. O que ela vê é surpreendente. Capítulo 1. Na parte de trás da limusine. Segunda-feira, 15 de agosto de 1977. Memphis está nas garras de uma onda de calor. Todas as manhãs, depois de uma úmida noite quente, semitropical, a temperatura começa a subir rapidamente, batendo recordes de calor. As janelas das casas com ar-condicionado ficam embaçadas com a condensação. O ar parece viscoso. O calor reluz o asfalto. O sol brilha como uma grelhadeira. Em Graceland, uma casa suburbana, convencional,
glamorizada pelas colunas brancas de uma mansão do sul antebellum, está tudo quieto, sem festas ou diversão. No máximo, há um grito infantil, ocasional, como o de Lisa Marie, a filha de 9 anos de idade de Elvis Presley, vibrando em torno do passeio para carros em seu personalizado carrinho de golfe azul claro. Lá em cima, no quarto, em uma plataforma de 9 metros quadrados, uma cama double king size, seu famoso pai é colocado fora de combate. Ele esteve inconsciente durante 10 horas. Agora, às 16, ele está habituado a reaver. O quarto onde ele se encontra parece um frigorífico. Lá fora, uma tempestade passageira derrubou a temperatura para 25 graus, mas, em breve, vai subir novamente. Dentro deste quarto, ela permanecerá em constantes 20 graus. Além do ar frio soprando através dos dutos de ar-condicionado, há uma unidade de janela enorme, trabalhando ao lado da cama o tempo todo para manter esta câmara refrigerada. Elvis ganha o pão com o suor do seu rosto. Quando está arrefecendo, ele não quer sentir calor. Ele não quer ver nenhuma luz do dia também. As grandes janelas projetadas para oferecer vistas deslumbrantes dos gramados iluminados pelo sol de Graceland têm permanecido permanentemente seladas. As vidraças estão enterradas sob o mesmo material que envolve as paredes, extensas faixas de camurça falsa preta, cravejadas com botões pretos. A única iluminação é fornecida pelo brilho suave das luzes que tremeluzem em um teto coberto por naugahyde, preto, acinzentado e verde dourado. Confinado dentro desta concha estofada, parecido com o banco de trás de uma limusine, Elvis encontra-se por dias a fio, entrando e saindo do estado de consciência. Ele procura no esquecimento uma fuga para todas as tristezas que fizeram a sua vida insuportável. A explicação para sua estranha existência é encontrada em uma frase que está constantemente em seus lábios. É melhor estar inconsciente do que desgraçado. A chave para o esquecimento são os narcóticos. Elvis tem sido um viciado em drogas, um sólido viciado. Agora ele é um viciado terminal. Toda a sua vida gira em torno das drogas, e não há a menor possibilidade dele conseguir se afastar delas. Quando um de seus médicos negou seu pedido para ser nocauteado por 3 dias seguidos, Elvis subiu em uma mesa de coquetel, sacou 2,45 e começou a disparar para o teto de sua suíte no Hilton. "Eu vou comprar a droga de uma farmácia", ele gritou, e saiu para fazer a compra. Todas as noites, quando ele se retira, ele toma pílulas suficientes para dopar um cavalo, aparentemente porque ele sofre de insônia crônica. Para lidar com esta queixa, o médico pessoal de Elvis, o Dr. George Nichopoulos, concebeu um protocolo de drogas bizarro que se tornou o principal ritual da corte do rei. Às 4 da madrugada, a única hora em que Elvis pode considerar para dormir, toda a sua vida tem sido a de um notívago.
um homem que vive de noite. Ele vai colocar seu pijama de nylon azul, verde ou amarelo, supondo que ele já o tenha tirado naquele dia, e vai se deitar na cama, com a cabeça elevada por 3 travesseiros. Quando ele se estende sob sua colcha vermelho-carmim, ele se assemelha muito a uma grande mulher grávida, porque seus cerca de 113 quilos estão concentrados em sua barriga. Elvis, aos 42 anos de idade, tem uma notável semelhança com sua mãe, Gladys, que morreu aos 46 anos de idade. Seus cabelos tingidos de azul escuro e o rosto inchado, em forma de lua, lembram-na. Os olhos são especialmente parecidos, localizados no fundo das órbitas, onde a pele é tão escura que parece ter sido tingida. Esta semelhança física sugere a identidade espiritual profunda entre mãe e filho. É como se depois de uma vida inteira, sentindo uma extraordinária proximidade com ela, Elvis tivesse finalmente se transformado em sua mãe. Enquanto Gladys for uma beberrona e alcoólatra enrustida, ele é um viciado em drogas. Ela danificou tanto sua saúde que teve uma morte prematura, assim como ele irá fazer. Em um canto do quarto, em um cavalete, está a sua imagem em tons de sépia. Quando ele se encontra aqui, ele a contempla com frequência, relembrando o seu passado, mas também prevendo a sua desgraça. Quando ele se acomoda na cama, ele diz para o seu assistente: "Dê-me meu primeiro ataque." Ele usa esta palavra para os soníferos, porque ele quer que eles o derrubem. O assessor, sempre um musculoso jovem, há muito acostumado a este serviço, expõe um pequeno envelope recheado com 11 comprimidos e 3 seringas descartáveis pequenas, carregadas com Demerol. Estes pacotes de drogas são dispensados pela enfermeira-chefe do Dr. Nicopoulos, Leticia Healy, mais conhecida como Tish. Ela trabalha o dia todo no consultório do médico, mas, à noite, ela retorna para uma casa móvel com base em Graceland, que ela compartilha com seu marido, Tommy, um faz-tudo na propriedade, onde reside com a finalidade expressa de monitorar o consumo de drogas de Elvis. Agora o assessor derrama os comprimidos e cápsulas coloridas. Elvis o chama de minhas pequenas joias, na mão em concha de seu chefe. Então ele permanece enquanto Elvis engole os fármacos com movimentos rápidos e experimentados, seguidos por goles de um copo de água da fonte. Depois que Elvis engole todas as pílulas, ele rola para fora da cama e tira o pijama. O assessor examina todas as marcas em suas costas, à procura de um bom lugar para injetar o Demerol de Elvis. Elvis gosta de ser espetado sob as omoplatas ao lado da coluna vertebral. Não há um ponto nas suas costas ou em seus quadris, nádegas ou coxas que não tenha sido perfurado inúmeras vezes. Esta constante inserção de agulhas deixou sua pele tão calejada que sua superfície adquiriu a textura do couro, por vezes, fazendo com que a agulha dobre. As pílulas são principalmente depressores do sistema nervoso central, principalmente os barbitúricos, amital, carbital, nembutal ou seconal.
Todos são altamente viciantes e todos perdem a sua eficácia rapidamente conforme o usuário desenvolve tolerância. O que obriga Elvis a intensificar a dosagem. Esta progressão é repleta de perigos, porque o aumento da tolerância não é acompanhado por um aumento comparável ao nível em que a dose se torna letal. Todo o livro de informações sobre drogas contém um esquema mostrando um diagrama de como essas duas linhas se aproximam uma da outra até que se encontrem. Nesse ponto, o usuário morre. O pequeno envelope contém também Plácido e Quaalude, quimicamente diferente dos barbitúricos, mas com efeito semelhante e tão perigoso. Há também Valium, o tranquilizante que se tornou a droga mais consumida da América, e Valmid, um hipnótico normalmente receitado para a insônia. Demerol é um sedativo e analgésico, um substituto comum para a morfina, mas não menos viciante. A dor de Elvis é inteiramente psicológica. Misturar qualquer um desses fármacos requer cautela. Tomar todos ao mesmo tempo é uma insanidade. Isso equivale a colocar a sua vida em jogo toda vez que colocar sua cabeça sobre o travesseiro. Para assumir esse risco diariamente, como Elvis fez durante anos, é um ato que parece não ter nenhum precedente na história da medicina. O PhD Norman Wiseman, diretor de operações do Biosciences Laboratories em Van Nuys, Califórnia, que fez um ensaio dos produtos químicos encontrados no corpo de Elvis depois de morto, testemunhou que ele nunca tinha visto tantas drogas em um espécime. O enorme volume e variedade destas drogas não pode ser explicado apenas em termos médicos. Expressam o caráter essencial de Elvis Presley como uma criatura de apetite sem limite e insaciável. Notas: o vício de Elvis às drogas tem sido tradicionalmente remontado a um sargento do exército dos Estados Unidos na Alemanha que dava pílulas a seus homens para mantê-los acordados na patrulha da noite. A implicação desta história é que Elvis foi inocentemente viciado em drogas no decorrer do seu dever. O fato é que Elvis já consumia estimulantes por anos antes de sua indução. A única questão tem sido quando e como ele começou. Recentemente, Colin S. Kitt, o autor de um livro a ser publicado sobre a Sun Records, publicou uma entrevista na Goldmine com um homem chamado Jimmy Denson, que conheceu bem Elvis durante a sua adolescência em Memphis. Quando S. Kitt perguntou a Denson o que transformou o tímido, mudo, passivo Baby Elvis daqueles anos no Hillbilly Cat, ele respondeu: drogas. Ele precisava sair de si mesmo. Dewey Phillips, o primeiro DJ a tocar um disco de Elvis e um notório speed freak, alguém que consome anfetaminas desenfreadamente, deu para ele. Ele toma anfetaminas benzedrine para lhe dar energia. O momento crítico na história de drogas de qualquer homem não é, no entanto, o dia em que ele começa a tomar drogas, mas o dia em que as drogas começam a tomá-lo. Para Elvis, este momento veio na esteira de seu rompimento com Priscilla Presley em 1972. A partir desse momento,
Elvis ficou irremediavelmente dependente de drogas e cada vez mais viciado em uma ampla gama de drogas, especialmente barbitúricos e narcóticos. Alguns anos após a morte de Elvis, em janeiro de 1980, o Dr. Nichopoulos foi convocado para uma audiência pelo Tennessee Board of Examiners para enfrentar uma denúncia de que ele tinha prescrito uma quantidade excessiva de medicamentos para 20 pacientes, incluindo Jerry Lee Lewis e Elvis Presley. O conselho descobriu Nichopoulos violando suas regras de prescrição em 10 casos, suspendendo sua licença médica por 3 meses e colocando-o em liberdade condicional por 3 anos. Em maio, ele foi indiciado por 12 crimes de prescrição excessiva de medicamentos por um júri do condado de Shelby. Ele foi julgado em outubro e defendido por James F. New, o promotor do caso Watergate. Depois de um julgamento de 5 semanas, Nichopoulos foi absolvido de todas as acusações. Observadores jurídicos atribuíram o veredito, em parte, à habilidade do advogado de defesa e, em parte, às tolices dos promotores locais. A defesa básica de New foi o argumento do bom samaritano, isto é, que Nichopoulos tinha assumido o tratamento de um caso difícil, talvez impossível, reconhecendo o perigo para a sua reputação profissional, mas, impelido pelo sentimento de que era o seu dever como médico salvar seu paciente dos perigos apresentados por profissionais menos escrupulosos ou pela aquisição de medicamentos provenientes de fontes ilegais. Outra linha de defesa foi a alegação de que Nichopoulos tinha prescrito tais grandes quantidades de drogas, mais de 19.000 doses nos últimos 31 meses e meio de vida de Elvis, no pressuposto de que esses medicamentos seriam partilhados por outros membros da comitiva, mas que a conta seria paga por Elvis. Além do fato de que essa defesa repousa sobre a admissão de conduta que a maioria iria condenar, isso não se enquadra com alguns outros fatos. Nichopoulos prescreveu para os membros da comitiva sob seus próprios nomes, como é evidenciado por uma outra contagem da mesma acusação, a relativa a Mart Lacker, que recebeu em 11 meses 1.745 plácidos, ou aproximadamente 5 pílulas por dia. Além disso, o número total de doses que seriam necessários para manter o protocolo de Elvis no ponto que havia chegado quando ele morreu gera uma figura de 5.110 doses para um único ano. Se esse número for adicionado a todas as drogas adicionais necessárias para a manutenção de Elvis, em casa e na estrada, onde suas necessidades eram grandemente aumentadas pelas exigências das atuações diárias, a contagem de 19.000 doses em 31 meses e meio não parece razoável para Elvis sozinho. Final do capítulo 1.